Pronto. Jovens carnais. Tem uma falha, irmão, porque tá gravando no celular e tem hora que acaba e tem que voltar de novo, tá, irmãos? Tá, irmãos? Tá gravando no celular, então vai ter uma falhinha aí, tá bom? Então são jovens carnais, não estão preocupados em ter santidade com Cristo. Quando dobram a esquina, quando estão na escola, quando estão no trabalho, isso não é eu que estou falando, são testemunhas que vêm falar para nós que eles estão totalmente perdidos. Então, nós temos que ser cristãos, não só dentro da treliça, para todos verem, fora dela, pregar o evangelho, viver uma vida de santidade, e é o que eles não vivem. Estão perdidos porque quando chegam lá dentro na terça, na quinta e no domingo, eles são dados como santos. O ego deles é inflamado de tal maneira que eles acham que estão servindo a Deus, que é dessa maneira e não estão. Porque não tem testemunho cristão. Nós somos a Bíblia que o mundo está olhando. Amém, meus irmãos? É isso que eu estou falando. Tem muita gente afastada da igreja por nossos maus testemunhos. Estão afastados do corpo de Cristo por maus testemunhos. Nossos, culpa nossa. Amém, irmãos? Vamos dar sequência. Vamos lá em Atos 13. Está acabando, meus irmãos. Mas tem que ser pregada a palavra do Senhor. Eu estou chamando vocês para despertar na palavra de Cristo. Não a mim, não ouça a mim. Amém, meus irmãos? Então, depois vocês procurem e leiam na Bíblia de vocês em casa, tá bom? Amém? Vamos lá, desculpa, irmãos. Atos capítulo 13, versículo 6. 6 ao 12. Depois de atravessarem toda a ilha, até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. No entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a ele, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, que traduzido é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, para que saibais que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cegos a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse e os seus olhos ficaram em trevas. Então Tatiano rogou a quem o pudesse guiar pela mão. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com a doutrina do Senhor. Meus irmãos, aqui Paulo está falando de Elimas, um homem chamado Bar-Jesus, e traduzido é Elimas o mago, que praticava feitiçaria alegando ser o poder divino. Irmãos, a palavra é perfeita. O que nós temos aí hoje? Um monte de Elimas. Macumba gospel dentro da igreja evangélica, a igreja que se diz ser do corpo de Cristo. Macumba gospel, olha só: cartas para Deus, garrafa d'água, lenço, foto, peça de roupa. Foi por causa disso que tem um aí que falou que vai me processar. Então, irmãos, isso não é evangelho, isso é feitiçaria, é macumba gospel dentro da igreja. Quem dos irmãos ou nunca viu escrito num poste: trazer a foto de fulano de tal, que nós trazer do seu amado, da sua amada, que nós vamos trazer ele de volta. E nesses postes mãe não sei o que lá, pai não sei o que lá. Essa macumba, eles trouxeram como imitação para dentro da igreja de Cristo. Quando se fazem isso, estão tirando toda a autoridade, sacrifício, soberania de um Deus que é santo e perfeito e não precisa disso. Quando lá Pedro orou pela discípula de Cristo,
Ele orou por ela, ele não orou na roupa, ele não orou em nada. Ele orou por ela. Quando ele te falava que foi o lenço do apóstolo Paulo curava, então, pois bem, está deixando bem específico, o lenço do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo não está mais aqui. Fato, esses caras não podem ser comparados ao apóstolo Paulo nunca. Nunca, não chega nem perto. Eles nem caráter para isso eles têm. E outra, foi no começo do apóstolo Paulo, no começo do seu ministério. E não foi ordenança do apóstolo Paulo, e nem de Jesus Cristo, e nem dos outros apóstolos. Isso é macumba, isso é para te chamar a atenção, para você ficar ali, campanha toca no manto, isso não existe, vocês não precisam disso, só há um intermediador entre o homem e Deus, que é Cristo. Esse método não leva, outro método não leva, pular assim, falar língua estranha, não, isso não leva a Deus, só Cristo Jesus leva a Deus, só através dele, pelo Espírito Santo, nós somos levados a Deus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não é por causa desses métodos. Carta para Deus é joelho no chão. Você quer conversar com Cristo? Entra dentro do teu quarto, tranca a tua porta, ora em particular, em secreto, que Ele te ouvirá em secreto. Você não precisa sair da sua casa, você não precisa se retirar para monte. Monte não é lugar santo, sagrado. Amém? Aí a pessoa vai falar para você, mas Cristo foi. Lógico, todo mundo perseguia Cristo. Uma multidão, ele não tinha sossego nem para orar. Então ele se retirava para o monte. Nós não precisamos disso hoje. A própria palavra diz em Mateus, entra para o teu quarto, ora. Se você quiser ir no monte, amém. Mas não como um lugar em crendice, achando que Deus só está lá, que Cristo só está lá, que o Espírito Santo opera só lá. Amém, meus irmãos? Tira essa crendice da cabeça. Isso é feitiçaria. Se você entrar dentro de uma denominação e que estiver pedindo roupa, foto, tem água ungida, que vai trazer um pouco do monte para você pôr no quarto, que vai te ensinar esses métodos, irmão, corre, foge, vem para a igreja que está perto da Bíblia, não perto da tua casa. Amém, meus irmãos? Eu ouvi muita coisa dentro dessas igrejas. E hoje essas assembleias, elas estão totalmente corrompidas. Não todas, é lógico. Olha bem aqui, ó, não todas. Mas as que eu conheço, Maresias, Boiçucanga, Camburi, foi o que eu testemunhei e o que eu vi. Amém, meus irmãos? Aí os irmãos falam assim, ó, mas você não pode julgar. Não estou julgando entre céu e inferno, irmãos. Isso aí é só Deus mesmo. Mas a Bíblia me dá ênfase para me falar o que eles estão fazendo de errado, enganando muitas pessoas e levando as pessoas a ruínas espiritualmente e financeiramente. Amém, meus irmãos? Amém? Você quer dar o dízimo? Você quer ser dizimista da casa do Senhor, da igreja de Cristo? Ajuda um pobre, um necessitado, um vizinho que está passando fome, alguém da sua família. Isso é dízimo para Cristo. Lá em Mateus ele diz, quando eu estava com fome, tu me deste de comer. E os irmãos perguntou, mas quando nós te demos de comer? Quando você ajudou o pequenino. Quando você alimentou, deu roupa, deu guarita. Amém, meus irmãos? Amém? Tá, então temos que tomar cuidado, que a feitiçaria e a magia está tomando conta da igreja. Capítulo, vamos ir lá em Atos, Atos, irmãos. Capítulo 17. Versículo do 6 ao 9. Todavia não os encontrando, agarraram Jason e alguns outros irmãos, e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando, esses que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram também aqui. E Jason os hospedou em sua casa, todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que existe um outro rei chamado Jesus. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governantes da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jason e os demais irmãos após o pagamento da fiança estipulada. Irmãos, aqueles irmãos apóstolos cristãos da igreja primitiva, eles foram perseguidos porque eles colocavam fogo no mundo. Hoje o que nós estamos vendo, a igreja cristã de Cristo está querendo fazer parceria com as outras e demais religiões, porque não proclamam contra o pecado deles. Tem cristão defendendo a Aparecida, não pode julgar, você tem que respeitar a Aparecida. Não, se eu respeitar a Aparecida, eu estou desrespeitando o meu Senhor que morreu na cruz por mim. Eu sou servo dele, não de Aparecida.
Então parece que a igreja está querendo se envolver num ecumenismo. Um ajuntamento falando que todas as religiões levam a Cristo. Então nós devemos botar fogo no mundo. Nós somos um povo separado e temos que pregar o Evangelho. E de pregar o Evangelho a toda criatura. E de fazer discípulos de Jesus. E nós estamos acomodados dentro da nossa casa. Vamos para um culto, ficamos lá. Nem é um culto que seja direcionado para Cristo, e ser um culto antropocêntrico, é para o homem, porque é o que esses líderes fazem. E além do mais, nós vamos lá. Não aprendemos nada nessas igrejas, porque essas igrejas não estão ensinando nada, não são todas. Eu vou repetir de novo, não são todas. Tem igrejas sérias aqui em Maresias, Batista, a Assembleia de Cubatão. Tá, irmãos? E assim vai. Né? Não tem muitas opções também não, viu? Eu não estou defendendo placa de igreja, eu não estou defendendo o Evangelho, o que é pregado. Se prega, prega. Se não prega, não prega. Amém, irmãos? É uma meninice, tá? Então, eles têm que aprender. Lá é 2h30 de reunião, mas se você chegar lá, é 2h30 de entretenimento, estourando 40 minutos para a palavra, uma palavra superficial, materialista, humanista, confissão, tá? De confissão, determinação e decreto. Eu decreto a bênção. Eu já vi pastores aqui, ó, nessas igrejas, que se diz ser igreja de Cristo, para que o melhor de Deus está para vir. Eu vou falar um negócio para vocês, meus irmãos, o melhor de Deus já veio, Jesus Cristo, para nos salvar. Amém, meus irmãos? Para nos dar salvação. Então nós temos que fazer igual a igreja primitiva fazia, botar fogo no mundo. Nós não sofremos perseguição, vocês podem reparar, não sofremos nada, porque nós não pregamos contra o pecado. Nós não estamos pregando que falam que idolatria, igreja católica, porque a igreja, vamos dizer que a igreja católica, o catolicismo, o que é o catolicismo? É religião. Religião não serve para nada, não te leva a Deus, nada, porque Deus, se você for lá com Deus sem Cristo, não está te adiantando de nada. Então eles pregam que Maria, mãe de Jesus, intercede por nós. É mentira, irmãos. Jamais vai acontecer uma coisa dessa e não vai acontecer. É só Cristo. Então o catolicismo está muito fora de questão. Se você for estudar o século XVI, de muitos reformadores, de John Knox, Martinho Lutero, Jonathan Edwards, John Wesley, David Brenner, então esses são reformadores. Então eles lutaram contra o catolicismo para que o cristianismo fosse pregado na sociedade novamente. Então eles... mas é o que as igrejas cristãs estão se comparando a eles também. Porque eles pensam mais que a igreja tem que estar bonita, visão bonita, tem que estar pintada. E a videira secando, como eu já disse. Não tem conhecimento nenhum da palavra. Eles acham que, como no século, na igreja, o Papa, é a lei, a autoridade, o que ele falar, está falado. É a mesma coisa que esses caras. Que eu falei com um cara aí no que se diz pastor, né? Que ficou bravo pelo que eu postei lá, porque foi no público, ele falou que tinha que ser só falar com ele. Não, tem que falar com o público, ver que o que você faz, meu irmão, é antibíblico, é anticristo. E ele falou que nós não pode falar porque ele é sacerdote. E a palavra diz que todos, depois de Cristo, quando se mudou a lei, somos sacerdotes e ministros da palavra do Senhor. É só estudar, crer no Espírito Santo, crer em Jesus e dar honra e glória a Deus. É isso, irmãos. Tá? Eles não são especiais, não são diferentes. Eles vão ser cobrados a mais. Porque, como lá em Moisés, como Moisés fez quando eles estavam adorando o bezerro de ouro, Deus mandou eles descer e matar todos que estavam lá em adoração. Amém? Hoje não, né? Hoje é diferente. Por isso que mudou a lei. Então hoje é amor. Né? Hoje é um novo nascimento. Então hoje não é para nós matar, é para nós amar nosso inimigo. Isso só nós fazemos pelo nosso Espírito, pelo Espírito Santo do Senhor. Porque nós somos corruptos em mal. Amém? Então, o que esses caras ensinam, irmãos, não tem nada de evangelho. Você vai conversar com um cristão hoje, ele não sabe nada da palavra de Deus. E como nós vamos botar fogo no mundo se nós não conhecemos nada da palavra? Que sendo que está pegado nos nossos púlpitos é uma palhaçada, é uma mentirada, é uma enganação. Igrejas fundadas em cima da mentira, de enganação. O Espírito Santo que toca neles, eu não sei qual que é, porque o Espírito Santo é puro, santo, ele é Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, somos santos, justos. Nós jamais vamos fazer coisas que esses caras fazem para ter um ministério e pôr uma placa de pastor no peito. E diversos saem, não para proclamar o evangelho, porque um sai de uma igreja, sai da outra, mas a mentira do evangelho é a mesma, a enganação é a mesma, é pelo poder.
é pela placa no peito, não pelas almas, para pregar o santo e sacro evangelho. Amém, meus irmãos? Então, apóstolos nesse século a gente já sabemos, não preciso nem falar que não existem mais, tanto é que temos aí que eram apóstolos, agora acho que caíram em si, o Espírito Santo abriu o entendimento, voltou a ser pastor, né, irmãos? E, mesmo capítulo de Atos 10, versículo 10, que começa falando os bereanos. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais pobres do que os tessalonicenses. Mais nobres, desculpe, irmãos, mais nobres do que os tessalonicenses. Porquanto receberam a mensagem com vivido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar tudo correspondia à verdade. Irmãos, nós temos que ser igual a esses bereanos. Nos cultos que vocês vão, nas denominações que vocês vão, nós temos que fazer igual os bereanos. Verificar se tudo é verdade, se está na Escritura Sagrada. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não essa mentirada que está sendo pregada aí. Isso aí não é evangelho. Eu quero que qualquer um deles prove para mim que isso aí não é evangelho. Essa macumba gospel, essas dancinhas, grupo separado, que eles falam que Miriam e Davi dançou, mas em nenhum momento você vê Miriam saindo junto com as mulheres e pondo essas roupinhas engraçadas, porque para mim é uma roupinha engraçada, para dançar para Deus. Não existe mais isso, irmão. Como Moisés falou, que é para obedecer o profeta que Deus levantar. E aí aquele que não obedecer será estipado do povo. Qual que é a dificuldade de entender? Nós estamos acreditando em líderes, mas não estamos acreditando no que está escrito aqui. Porque o achismo deles está tirando a Bíblia de foco. A Bíblia, a Escritura Sagrada. Escritura Sagrada é a que manda, que é a ordem da igreja. Não a igreja manda na Bíblia, a Bíblia manda na igreja de Cristo. Isso eu estou falando da igreja de Cristo. Estou falando dessa parafernália gospel que é feita aí não. Então, eles pegam, faz grupo de varão, grupo de jovens mulheres dançando, agora tem grupos de homens dançando, porque tem igreja aí, que tem grupo de jovens feminino, grupo de jovens masculino. Eu nunca vi isso na minha vida, chega a ser ridículo. Tem instituição que é instituição financeira, tem nada a ver com Cristo, tem meta financeira para alcançar. Então, se o pastor que está lá não conseguir persuadir o povo naquela meta financeira, troca-se o pastor. Não o meta, o pastor, porque fala que é o pastor que não está conseguindo persuadir o povo a levantar aquela verba. Tá, irmão? Essas assembleias, irmão. Tá? Então fazem grupo de homens, veja esses homens estarem estudando a Bíblia para ir pregar e botar fogo no mundo contra o catolicismo, contra o misticismo, contra o espiritismo. Não, estão se abraçando, irmãos. Estão se abraçando sem falar a verdade. É para se abraçar, mas fale a verdade. Quando você falar a verdade e aquela pessoa continuar te amando e te abraçando, amém. Mas a maioria das vezes eles vão te excomungar, irmãos. E é para isso. Cristo foi excomungado, Cristo foi odiado, pregado na cruz. E nós estamos querendo aplausos. É o que esses caras estão te ensinando. Esses caras eles não têm nada de pastores. Nada. Nada, irmãos. Se você for ver os púlpitos hoje, são totalmente despreparados de homens covardes. Porque estão com medo de perder colocação para não se levantar contra uma falsa doutrina. Doutrinas de demônios, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, a apostasia da igreja. Então eles põem doutrinas de demônios. É igual o Elimás, um mago. O que esses caras estão fazendo é magia, feitiçaria. Ir para o monte queimar foto. Hoje, para ser pastor, você paga uma convenção, pega uma carteirinha e vai para o monte queimar foto dos outros falando que é evangelho. Isso tem nada a ver com evangelho. São pessoas corruptas. Pessoas que queriam tirar de pessoas dinheiro, de pessoas que não tinham dinheiro. Ao invés de a gente fazer o que eles faziam aqui, dividir o dinheiro conforme a necessidade de cada um. Ele queria, numa denominação contábil, queria tirar de onde não tinha, em vez de nós levarmos. E quando eu preguei, eles ficaram nervosos. Então é isso que eu digo para vocês, irmão. Ele se levantou, ficou bravo, porque eu fui contra o que ele estava ensinando. Ele falou que eu queria ensinar ele o evangelho. Então eu digo, irmão, vá estudar, volte às escrituras. Saia dessa parafernália que vocês fazem dentro dessas igrejas.
Irmãos de Cristo, vocês não devem nada para esses homens. Vocês querem ir a Deus só por Cristo Jesus. Não defendam placa de igreja. Isso não é a igreja de Cristo. Essas treliças levantadas com a videira seca, sem conhecimento de Cristo. Amém, meus irmãos? E qualquer dúvida, irmãos, se quiser, eu não sou melhor do que ninguém, mas qualquer dúvida, estou aqui, sou irmão de vocês, irmão de todos, só não quero ver vocês enganados. E tenham uma boa tarde, no nome do Senhor Jesus, e uma boa semana, e graças a Deus.